Hello everyone, tá começando mais um resumo. Antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no canal e me ajudem a chegar nos 10 mil inscritos até o final do ano. Vai, me ajuda aí, mano. Meu aniversário tá chegando, velho. Na moral, ajuda aí o canal. Mas antes de começar, deixa o like aí, mano. Ajuda aí o canal pra fortalecer, tá ligado? Então, vamos nessa. Chega de enrolação, vamos aproveitar essa história. Bom vídeo, pessoal. Valeu! Anteriormente, após o Qin e o general Zhang Xing decidirem procurar mais ouro estelar, eles vão até a mina de escavação. Dentro dela, várias pessoas mineram. A Antong fala que a mina é muito grande por dentro. O general Zhang Xing fala que a mina é realmente grande, porém, somente é uma forma das pessoas trabalharem pesado para viver. Ele explica que o minério produzido nesse nível da mina é de menor qualidade e valor. Conta que por causa do valor baixo dos minérios faz com que a vida dos trabalhadores fique mais cansativa, então promete melhorar a vida deles quando se tornar o Lorde da cidade. O Qin, ao ouvir isso, percebe que o Zhang Xing é muito melhor que o antigo líder. Assim, o Xing os chamam para continuar a descer a mina, dessa forma eles descem até o quarto nível da mina. O Xing faz com que eles parem, pois algo está acontecendo mais à frente. O Qin pergunta se ele precisa fazer alguma coisa. O general fala que ele não precisa, pois é apenas o quarto nível. Quando o protagonista estava falando para o general que ele deveria ter cuidado, um monstro aparece em uma parede acima do general, pronto para o atacar. No entanto, este o derrota facilmente. Quando eu vi esse cara pela primeira vez, eu pensei que ele era fraco, porém ele faz jus ao cargo que tem. O protagonista pergunta ao Xing que habilidade é essa. Ele conta que ela é chamada de encarnação do metal demoníaco, que faz com que seja possível endurecer os músculos dos adversários quando o acertar. O protagonista percebe que a habilidade do Xing tem mais potencial do que o irmão dele, do Zheng Yuan. O Qin relembra que na sua vida passada, o Zheng Yuan acabou morrendo, mas mesmo assim, a lenda do Mojin Wang foi passada para gerações posteriores. Então ele se pergunta se o Zheng Xing é o verdadeiro Mojin Wang. O protagonista e o general analisam o corpo do monstro, o Qin percebe que esse não tem energia evolutiva. Por causa disso, percebe que o monstro não é uma besta mutante. Assim, o protagonista pergunta ao Zheng se a mina sempre esteve na cidade. O Zheng conta que ela não esteve sempre, e sim que a mina se originou de um meteorito. Dessa forma, é contado que no início do apocalipse, uma fenda se abriu no céu, e um grande meteorito caiu numa parte da cidade, transformando o local em uma mina. É revelado que após um tempo eles descobriram que a mina, mesmo parecendo pequena por fora, por dentro era muito grande, contendo uma grande quantidade de depósitos de minerais. Por causa disso, o pai do Zheng decidiu construir uma cidade ao lado da mina, fazendo com que a cidade se chame Jinling. Jinling, pessoal, pode ser traduzido como colina dourada ou túmulo dourado. O Qin, ao ouvir tudo isso, percebe que é por isso que uma cidade como essa pode ter ouro estelar. Assim, após isso, eles chegam ao sexto nível. O Qin, com sua mão, perfura uma superfície tentando achar algo. Enquanto ele fazia isso, o Zheng Xing diz ter ficado surpreso de ele ter conseguido vencer o Zheng Yuan, o seu irmão. O Qin fala que o Zheng Yuan era muito fraco e com um pedaço de um minério na mão, ele pergunta ao Zheng Xing se isso é realmente um minério. Assim, é explicado que o minério na mão do protagonista é um metal muito precioso, bastante leve e suave, com grande poder defensivo que pode resistir até rifles de precisão, sem sofrer dano algum. O Qin relembra que esse minério no futuro será bastante procurado para fazer roupas íntimas, por isso decide levá-lo para fazer algo com ele no futuro. Assim ele usa seu anel dimensional para invocar a besta dourada. O general Zheng, ao ver a besta, fica surpreso em ver que o Qin domou tal besta mutante. O Qin, segurando a besta, a diz para ela não fazer nenhuma brincadeira, pois senão a quebrará ainda mais. Então a manda procurar o metal que está na sua mão. Assim eles começam a seguir a besta para mais tarde chegar em um local. O Qin diz à besta que não parece haver nada no local. Ela, usando sua habilidade, faz com que vários minérios caiam do teto. Ele, feliz com a quantidade de metal, elogia a besta. Assim ele decide testar a besta mutante para procurar ouro estelar. Então a pede para encontrar o minério que está na mão dele. No entanto, a besta pula para perto dele, querendo comer o minério, o deixando irritado, fazendo com que ele lhe dê um soco na cabeça. Cara, essa besta mutante vai dar trabalho, hein? Assim ele pede novamente para a besta mutante procurar o ouro estelar, enquanto Antong ri de tudo. Após isso, mais uma vez eles partem à procura de mais metal, chegando em outro local. A besta faz com que vários minérios caiam do teto. Qin dá um pedaço do metal para a besta mutante comer, a mandando procurar ainda mais. Enquanto eles acham mais minérios, o Qin se defende do monstro, enquanto diz à besta mutante que não se importaria de dividir com ela uma porção dos minérios se acharem bastante. Ela, ao ouvir isso, fica muito empolgada, indo procurar ainda mais. Eles chegam a outro local da mina. A besta mostra que há algo à frente. O protagonista fala à besta que ela ficou bastante animada em correr para esse local. O Qin, ao olhar, percebe que é uma besta mutante comedora de minérios fêmeas no local. O protagonista diz que foi por causa disso que ela ficou bastante animada e não por causa da promessa que ele fez. O Qin relembra que na sua vida passada, o Mojin Wang tinha uma besta devoradora de ouro. Enquanto ele pensava sobre isso, a Antong o alerta, dizendo que se ele não fizer nada, a besta
estelar será morta, deixando Kim surpreso. Envia a sua besta comedora de ouro apanhar. No entanto, essa não desiste e vai mais uma vez para cima da outra besta mutante. A Antong, ao ver a situação, se pergunta se esse é o amor. Então diz à besta mutante para não desistir, mesmo se ela for atingida inúmeras vezes. Dessa forma, após essa sentença dada várias vezes, o general, o Kim e a Antong esperam se perguntando quantas vezes a besta caiu e se levantou, dizendo que a fêmea já deve estar entediada, enquanto a besta mutante rola no chão após outro golpe. Para acabar com tudo de uma vez por todas, a fêmea usa seus chifres para criar um poder que lança contra a besta mutante do Kim. Esta começa a suar, percebendo que morrerá. Entretanto, nessa hora o protagonista intervém, segurando o golpe, enquanto diz a besta que até agora ficou assistindo o teatro dela. Então lança o poder contra a fêmea, perguntando o que ela está tentando fazer com o pessoal dele. A besta se defende, mudando a trajetória do golpe. O Kim a elogia enquanto se prepara para desferir um golpe na besta que está avançando contra ele. No entanto, ele é mais rápido, desferindo um soco no rosto da besta mutante e a mandando para longe. Então ele diz a ela que mostrará como usar uma habilidade padrão ouro. Todavia, a besta usa outra habilidade, criando asas de cristais que faz com que vários projéteis vão na direção do protagonista. Porém, ele usa suas chamas contra os projéteis, conseguindo se defender. A besta o ataca novamente, contudo ele é mais rápido, desviando para logo em seguida atacá-la na cabeça e a atordoando. Não dando abertura, ele usa na sua mão a linhagem dourada para usar a habilidade Punho Aniquilador de Vento, faz com que a besta seja enterrada no chão, causando uma grande explosão que joga Antong e o general para longe, fazendo com que o Zeng Xing perceba que o protagonista é muito forte. A Antong se apressa ao curando, a besta mutante não desistindo sai da cratera e na direção do protagonista. Ele pede que ela devolva o ouro do padrão estrela, que ele poupará a vida dela novamente. No entanto, esta tenta atacá-lo novamente, porém acertada em cheio pelo Kim, sendo mandada para longe. Assim ele avança novamente para matar a besta, porém a sua besta comedora de ouro vai até o Kim, dando a entender que ele não quer que ele mate a outra besta. O Kim pergunta por quê, então pergunta à besta se ela pode fazer a outra se render. Eu já até sei o que essa besta vai fazer. O amor vence todas as circunstâncias, pessoal. A Antong, o general e o Kim ficam em dúvida sobre o que a besta irá fazer. A besta do Kim, sorrindo, acasala contra a besta mutante, deixando a Antong envergonhada, enquanto o general e o Kim sorriem, fazendo eles dizerem que é uma forma diferente de persuadir alguém. Assim, após uma hora, as duas bestas terminam. Uma hora, essa besta mutante é uma máquina. O Kim pergunta à besta se ela já terminou, esta confirma. Assim o Kim pede para criar um slave para encontrar o ouro estelar. A outra besta, ao ouvir isso, vai na direção, chegando em um local. O Kim diz que não há nada no local, mas nessa hora a besta usa seu poder para abrir uma fenda que faz com que uma parte da parede à frente suma e uma caverna se revele. O Zeng Xing, ao ver a caverna, fala que era especulado que havia um sétimo andar, mas diz que ninguém da cidade conseguiu encontrar. Por causa disso, ele diz que pode ser muito perigoso. O Kim fala que mesmo que seja perigoso, precisa entrar para dar uma olhada. Assim, eles entram e ao entrarem, o protagonista pede que eles fiquem perto para que possa protegê-los. Já dentro do sétimo andar, o Kim invoca a besta comedora de ouro, a mandando procurar pelo ouro estelar. A besta, ao sair do anel dimensional, sai correndo enquanto o protagonista segura em sua cauda. Ao chegar em outro local, o protagonista briga com ela, perguntando o porquê de ela sair correndo tão rápido. A besta, com os olhos brilhando, aponta para uma árvore cheia de minérios, deixando a Antong e o Kim surpresos. O Kim pega um dos minérios que está na árvore. Ele, ao avaliar, percebe que o que está na árvore é ouro rosa. Também percebe que a árvore não está totalmente enraizada no minério. Ele percebe a importância do local e se pergunta onde está o ouro estelar. Assim, ao olhar melhor, encontra uma árvore cheia de ouro estelar. Cara, eu tô achando que o autor tá dando uma viajada. Como que tem minérios numa árvore, velho? O protagonista, ao chegar mais perto, percebe que há muitos minérios. Ele toca na árvore enquanto se pergunta como é possível cultivar ouro estelar em uma árvore. Eu tô me perguntando a mesma coisa também. Nesse exato momento, o general Zeng chega perguntando se ele planeja colocar a árvore no anel dimensional. O Kim confirma. No entanto, o general fala que isso é assunto da cidade de Jinling. O Kim, olhando sério, diz que ele não está discutindo isso com ele, enquanto invoca suas chamas. Dá like! Dá like! É sério, dá like, por favor. Ainda diz que os dois precisam trabalhar juntos para retirar a árvore, pois senão danificarão a ela. Quando ele se preparava para cortar a árvore, a Antong o impede. Vocês também perceberam isso? O protagonista pode criar uma espada com as chamas, porque ele não usou isso até agora. A Antong conta para ele que sentiu uma sensação de perigo vindo da árvore. O protagonista conta que também sentiu, por isso pergunta se poderia ter sido uma fera mutante ou uma planta mutante extraterrestre. Todavia, conta que precisa conseguir de toda forma a árvore que contém o ouro estelar. Nessa hora, algo fala que pode deixá-lo levar alguns minérios. O Kim, surpreso, pergunta ao general e a Antong se eles estão ouvindo essa voz. Percebendo que eles não podem ouvir, ele se aproxima da árvore e vendo tantos minérios à sua frente, ele começa a colhê-los, colocando-os no espaço dimensional. Agora fiquei na dúvida se falo colhê-los ou minerando, pois ele não está coletando minérios, mas está pegando-os de uma árvore. Olha a felicidade do garoto, o Kim está parecendo uma criança numa loja de doces, velho. Ele se abraça na árvore para pegá-la, porém essa o manda parar
parar, dizendo que já está bom. Ele, percebendo que a árvore não permitirá pegar mais ouro estelar, decide encontrar uma maneira de negociar. Então, enquanto pergunta à árvore o porquê dela estar na caverna e de onde ela veio, ele pega mais minérios, ainda pergunta se ela é de um mundo alienígena. A árvore explica que ela é servo do rei estelar e o local em que ele está é o cemitério dele. O Kim, ao ver isso, se pergunta quem é o rei estelar. O servo responde que o rei estelar é uma grande existência que reina sobre centenas de milhões de criaturas no seu mundo de origem. O Kim, ao ouvir isso, conclui que ele é um grande deus. O protagonista, ao ouvir isso, se pergunta se o rei estelar é do mesmo nível do deus demônio do sangue. Enquanto pega sorrateiramente mais minérios, ele pensa consigo mesmo que isso não é certo, pois um ser desse calibre não deveria olhar para a Terra. Então decide não ligar para tudo isso, decidindo pegar o máximo que puder de ouro estelar. Esse é o maior larápio dos manhwas que eu vi até agora. Tentando enganar a árvore com a conversa, pergunta como que esse local é o túmulo do rei estelar, dizendo à árvore que o rei estelar já deve estar morto enquanto pega ainda mais minérios. O servo diz que não é possível que o rei morra enquanto envia ramos para atacar o protagonista, dizendo que ele pegou o suficiente. O Kim desvia facilmente do ataque, indo para o chão. A Antong, o vendo, pergunta o que aconteceu. Ele diz que algo de bom aconteceu, jogando um ouro estelar para o seu espaço dimensional, enquanto diz que muitos vegetais foram roubados, e por causa disso o dono está com raiva. Assim, o protagonista chama os dois para ir a outro local, do lado de fora da caverna. O general pergunta ao Kim se ele estava conversando com a árvore. O protagonista fala que a árvore lhe contou que o local é o túmulo do Rei das Estrelas. O Kim avisa ao general que o local é muito estranho, por isso recomenda não descer para o 7º nível. O general concorda, dizendo que sabe disso. O Kim, em seus pensamentos, fala que as pessoas morrem por dinheiro e os pássaros por comida. Por isso fala que ele não deve se preocupar caso o general não dê importância para o aviso. Assim, ele vai andando, saindo do local, dizendo que eles devem sair primeiro do local, pois não é seguro. Após tudo isso, do lado de fora, em uma mansão da cidade de Jinling, o protagonista diz a Antong que ela parece saber quem é o Rei das Estrelas. Ela conta que há rumores que o Rei das Estrelas é uma superpotência de uma certa raça na Terceira Era. Conta que uma vez o Rei das Estrelas apareceu na Quarta Era e lutou contra o Rei Alienígena Negro. O Kim fala que a árvore lhe disse que o Rei das Estrelas é o Rei do Mundo Fonte. A Antong fala que o Rei das Estrelas é um caído que traiu a raça humana e se abrigou em um mundo estranho. O Kim, ao ouvir isso, fica surpreso, pensando como assim um abrigo alienígena. Dessa forma, o protagonista começa a raciocinar, lembrando que o Augustus lutou contra o Mo Shen, o filho do Rei Alienígena Negro da Quarta Era, na cidade do Caído da Neve, e que este foi preso por sua preocupação com o assassinato do Rei Alienígena Negro. O Kim lembra que o Rei Alienígena Negro é tão poderoso que seria difícil alguém matá-lo. No entanto, pensa que seria possível se fosse alguém de uma era anterior e mais forte. Assim, o protagonista se pergunta o porquê que o Rei Alienígena Negro se rebelou contra a raça humana, e também o porquê dele ter feito parte do assassinato do Rei Alienígena Negro. Por causa disso, decide não adentrar mais no 7º andar, pois é muito problemático. Na mina do 7º andar, em uma mansão, alguns guardiões vestindo armaduras conversam entre si, dizendo que sentiram a presença do livro estelar. Todavia, para eles, o protagonista é só um garoto, por isso decidem deixar ele de lado por enquanto, dizendo que o sumo sacerdote sofreu ferimentos inesperadamente graves. Em outro local, dentro da dimensão do anel espacial, o protagonista percebe que há algo no local, se perguntando se é uma ilusão. Assim, pensando ser uma ilusão, baixa a guarda, porém do nada percebe algo, e quando olha, vê as duas bestas mutantes acasalando. Por um breve momento eles se olham. As bestas mutantes ficam olhando para o Kim, se fazendo de desentendida. O protagonista, sem acreditar, as dizem para não se fazerem de idiota, e as mandam trabalhar, pedindo que refinem o ouro estelar. Dessa forma ela começa a refinar, e faz com que o ouro estelar se transforme em um cristal. O protagonista, após ver o ouro estelar refinado, diz que assim é possível fazer uma arma melhor, pegando o minério para guardá-lo, dizendo que agora está na hora de ir para a cidade de Shenfen. Em outro local, em uma cidade infestada por zumbis, um gato mutante mata um zumbi e pega seu núcleo e o come. Este percebe a presença do protagonista e Antong. Ela diz que as técnicas de modificação genética são dominadas apenas por algumas raças antigas, por isso a cidade de Shenfeng deve ser muito forte. O Kim lhe diz que apenas pretende verificar a cidade, pois não pretende guerrear contra ela, enquanto anda em direção a ela. O gato mutante os segue, e quando percebe uma abertura, os ataca. Porém, o Kim saca sua lança e o mata facilmente. Agora sim o garoto Kim vai virar o rei da guerra. Gostei da lança, parece uma arma interestelar. A Antong, ao ver o gato ser morto facilmente, elogia a rapidez do protagonista, percebendo que ele está mais forte. Então se pergunta o que aconteceria se ele lutasse a sério agora que tem essa lança. Ele, havendo pensado demais, a chama, dizendo que deve se apressar para chegar
chegar à cidade de Shenfeng. A Antong o manda esperar, alertando sobre o zumbi à frente. Porém, ao olhar melhor, percebe que é uma pessoa normal. Assim, é mostrado uma mulher que está quase desmaiando de tanta fome por comida. A mulher caminha sem rumo, passando em frente a uma loja. Um zumbi a avista e parte para cima dela, quebrando a vidraça, fazendo com que ela caia. Esta, enquanto estava prestes a ser morta, é salva pela Antong. A Antong vai até ela e perguntando se ela está bem, ajudando a se levantar. O Kim, vendo que a garota está bem, diz que eles precisam sair rápido do local. A Antong pede ao Kim para levar a mulher até a cidade. Esta diz ao Kim que sua família e seu noivo morreram. Por isso, caso ele a leve com ele, ela poderá cozinhar e lavar para ele. Calma, o resumo já vai voltar. Porém, antes de continuarmos com o resumo, venho mostrar a vocês a minha loja de camisetas e coisas de anime. É um catálogo completo para que vocês possam comprar com tranquilidade e segurança. E o melhor, com preços acessíveis. Tá passando aí na tela para vocês relatos de clientes que compraram e ficaram satisfeitos. Por isso, ao comprar na minha loja, vocês me ajudam a manter o projeto de resumo funcionando. Caso você queira ajudar o canal, compre alguma coisa para você através do meu link. Obrigado por ver até aqui, valeu e vamos voltar ao resumo. A Antong diz ao Kim que eles deveriam ajudá-la. Ele, olhando e escutando a Antong, lembra que a Xiaoyu faria a mesma coisa. Então olha surpreso lembrando dela. O garoto Kim deve sentir muita falta da Xiaoyu. Saudades dela também. Tá fazendo falta. Assim ele permite que a mulher entre no espaço dimensional da flor mutante. Depois da mulher entrar no espaço dimensional, eles percebem que há outras pessoas no local. Dessa forma, alguns sobreviventes vêm andando conversando, dando de cara com o protagonista e a Antong. Um deles, vendo o protagonista, o reconhece. Quem é esse? Lembra desse personagem? Faz tanto tempo que não lembra o nome dele. Outro sobrevivente pergunta ao seu companheiro de equipe se ele conhece a pessoa à sua frente. Este confirma dizendo que sim, fala que eles lutaram contra uma horda de zumbis. O sobrevivente cumprimenta o Kim dizendo que não esperava vê-lo, ainda diz que faz bastante tempo. O protagonista, o cumprimentando, concorda dizendo que a cidade Sendijin foi dizimada por vermes. Por isso não é fácil encontrar pessoas. O sobrevivente pergunta ao protagonista onde ele planeja ir com duas belezas como essas. O Kim responde falando que planeja ir para a cidade de Shenfeng. Um dos sobreviventes, ao ver que o protagonista quer ir para a cidade de Shenfeng, fica irritado perguntando se ele é da cidade de Shenfeng. O outro sobrevivente, que já conhecia o protagonista, fala para ele não se preocupar, pois a filha deste sobrevivente foi morta pelas pessoas da cidade de Shenfeng. O Kim, após ouvir isso das costas, dizendo que não tem nada a ver com isso, pois precisa ir para a cidade de Shenfeng. O sobrevivente volta a falar com o protagonista, dizendo que é melhor esperar e depois ir para a cidade de Shenfeng. Outro sobrevivente reforça a ideia dizendo que é melhor esperar, pois está escuro, ainda informa que a cidade está em frente e está sob lei marcial. O Kim, após ouvir isso, fala que tudo bem, depois, não está com pressa para chegar à cidade. Dessa forma, eles vão embora do local. Enquanto eles caminham, um zumbi está comendo um rato. Perto de uma lata de lixo, este avista os sobreviventes e o protagonista, então vai para cima deles. A mulher, ao ver o zumbi quase chegando perto deles, fica sem acreditar enquanto o Kim e os sobreviventes andam sem se importar. Todavia, porém, com um único golpe o zumbi é morto, a deixando surpresa em perceber o quão forte esses sobreviventes são. O sobrevivente Lu, que reencontrou o protagonista, explica que após se separar dele ficaram vivendo nos arredores de cidades por um tempo, e depois se alistaram no exército da cidade de Sendijin, quase a mesma coisa que o protagonista e a Xiaoyu. O Lu conta que, originalmente, eles haviam se preparado para fazer a sua parte na luta contra os insetos mutantes. Todavia, o comandante da cidade, chamado Liu Wei, fugiu com apenas um grupo de pessoas. Essa história me é familiar, hahaha. O protagonista, ouvir isso, diz que isso se parece com algo que ele conhece. Por que será Prota Kim? O Kim, após ouvir isso, informa ao Lu que a fuga foi mais perigosa do que ficar na cidade, relembrando que lutou contra as várias bestas mutantes e outros seres desconhecidos. Ainda diz que os detalhes não são importantes enquanto abraça o Lu. Este, após ouvir isso, diz que é bom vê-lo vivo, então pergunta ao Kim como vai a irmã dele. O Kim, após ouvir isso, fica sem jeito. O Lu, percebendo o que aconteceu, dá um tapa no próprio rosto, dizendo que sua boca fala qualquer coisa, por isso ele não deve levar para o coração. Enquanto eles conversavam, outro sobrevivente falam que eles devem voltar para o acampamento primeiro. A Antong, ao ouvir que o Kim tem uma irmã mais nova, fica pensativa. Assim, após tudo isso, eles chegam a um conglomerado de prédios. O protagonista, ao ver o local, fala que não é ruim. O Kim diz a eles a localização dos guardas que estão vigiando o local, deixando Lu e outros sobreviventes surpresos. Ainda
ainda diz que ele não deve ficar surpresos apenas com isso, prometendo mostrar mais coisas para que ele o trate bem. Já dentro de um dos prédios, o protagonista se senta à mesa com os sobreviventes. O Lu agradece a protagonista, pois se não fosse por eles, não poderiam comer tão bem assim. Este diz que ele só tem a agradecer pela hospitalidade que ele mostrou. Depois, fica contente em encontrar pessoas do passado. Dessa forma, eles decidem esquecer as coisas que aconteceram e decidem comer para que possam se alegrar, para esquecer um pouco das dores do apocalipse. Assim, eles brindam e comemoram enquanto comem. Passada a confraternização, o Kim e a Anton caminham em direção aos seus quartos para descansarem. A Anton, antes de entrar no seu quarto, informa que esses sobreviventes deviam estar na central e não nesse prédio. O protagonista tranquiliza, dizendo que ela não deve se preocupar com isso, pois irão no outro dia. Dessa forma, ela sem jeito pergunta ao protagonista o que a irmã dele era para ele. Ele, entrando no seu quarto, somente ignora, dizendo que ela deve ir para a cama cedo, pois irão sair no outro dia. A Anton, ao ver a forma que o protagonista agiu, percebe que não foi a única que perdeu a sua família com um olhar triste. Em sua cama, o protagonista fica irritado, pensando que agora somente vive para lutar, dizendo que o mundo é injusto. Deitado segurando sua lança, ele fala que não sabe por que está vivo, porém promete a Xiao Yu que irá vingá-la mesmo que morra, não importando quão forte seja o alienígena que a capturou. Enquanto ele falava tudo isso, ele escuta pessoas que estão cochichando. Ele ouve um grupo de pessoas dizendo que aqueles que tiram vantagem da habilidade ficavam isolados do som e não conseguem ouvir claramente, enquanto um grupo de pessoas salta do prédio. O Kim, fingindo que está dormindo, fala que não deve interferir em coisas que não se importa. No outro dia, uma pessoa grita dizendo que há um ataque inimigo no local. Os sobreviventes saem dos seus quartos indo para fora para lutar contra os invasores. O protagonista protege a Anton e a mulher que eles salvaram, a mandando ficar atrás dele também. Nesse exato momento, Lu aparece, falando que o local não é mais seguro, por isso deve sair logo do local. Um dos seus companheiros de equipe fala que eles foram emboscados, então se pergunta como que os outros sobreviventes souberam que eles estavam no local. Enquanto eles falavam tudo isso, algo vem contra o prédio, se chocando nele, causando uma grande explosão, fazendo com que várias pessoas caiam do prédio. O sobrevivente Lu, vendo isso, fica bastante irritado. Já na rua, um dos sobreviventes que caiu do prédio tenta gritar para avisar seus companheiros fugirem, porém uma pessoa pisa sobre suas mãos para terminar de o eliminar. Assim, é mostrado vários sobreviventes. Um deles diz ao sobrevivente do grupo do Lu que morreu que agora é tarde demais para avisar aos seus companheiros. Após isso, os sobreviventes inimigos adentram o prédio que o Kim e os outros estão. O Lu pergunta a eles como é que eles sabiam sobre o local. A líder dos sobreviventes informa que ninguém o traiu, delatando o local que eles estavam escondidos. Então, explica que sentiu a presença de um deles e esperou até que pudessem cair na armadilha que eles prepararam. Outro sobrevivente que está ao lado da líder pergunta como que eles ousaram explorar o laboratório deles. O Lu, sem jeito, explica se ele acreditaria que eles estavam somente de passagem. A líder do grupo diz que acredita, então diz a ele que é melhor resistir, pois irão somente averiguar e investigar tudo o que aconteceu para que depois os deixar irem embora. O Lu se desculpa com o protagonista por toda a ocasião e diz que enquanto eles segurarão os sobreviventes, ele pode sair pelo outro lado. O protagonista, não ligando muito, diz que parece que os outros sobreviventes não conseguem entender que eles estão ali por acaso. Um dos sobreviventes inimigos, escutando o que o Lu disse, diz que nenhum deles pode sair do local. Assim, manda seus companheiros de equipe pararem os outros sobreviventes, pois o laboratório está com falta de experimentos de alto nível. Assim, nesse exato momento, alguns frascos de laboratório são quebrados, fazendo com que algumas gosmas saltem e atinjam o Lu. Outros sobreviventes do grupo do Lu conseguem se defender contra as gosmas de laboratório. Um dos sobreviventes explica que a neurotoxina produzida por gene extraído de besta mutante de alto nível perderá a eficácia de combate se alguém estiver em perigo. O Kim somente escuta o que o sobrevivente inimigo está dizendo para entender ainda mais a situação. Nesse exato momento, o Lu grita pedindo que abram caminho. Os companheiros dele, ao ouvirem isso, também pedem para que os outros não fujam e sim abram caminho também. Os sobreviventes donos do laboratório puxam algumas armas atirando para matar o Lu, mas as balas não causam dano algum nele. Ele rapidamente contra-ataca, derrubando um deles. Outro sobrevivente com poder de materialização desfere um golpe, conseguindo acabar com uma parte dos inimigos. Outro sobrevivente libera seu poder, conseguindo derrubar ainda mais dos inimigos da cidade de Shenfeng. O Qin, ao ver isso, analisa a força dos sobreviventes da cidade de Sendjin. Um dos sobreviventes inimigos diz à líder que eles precisam tomar medidas para reduzir as baixas do seu grupo. A líder, sacando sua espada, fala que nenhum deles conseguirá fugir, indo para cima do Lu e desferindo um golpe que ele se defende. Ela, após ver o Lu, se defende e diz que certamente a equipe dele não é uma equipe normal. Então pede para que lhe diga quem o mandou até eles, prometendo não lhe dar uma morte
morte dolorosa. Ele, ao ver a força da mulher, percebe que ela é a líder e diz que precisa resolver logo isso. Ela o elogia dizendo que é bastante resistente, por isso terá que lidar primeiro com os companheiros dele, atacando um dos seus companheiros, cortando o braço deste e o finalizando. Ele, ao ver a cena, fica sem acreditar. Outro sobrevivente inimigo vai até o Lu. Usando seu poder para o prender, este lhe diz que não deve se preocupar com os outros, pois precisa se preocupar consigo mesmo primeiro. Nesse exato momento, o Lu sente o poder de veneno entrando no seu corpo. Então cai. O sobrevivente inimigo pisa sobre ele dizendo que o seu poder se chama Toque da Víbora. Fala que quando esse tocar nesse exato momento, a pessoa perde toda a resistência, conta que mesmo um evoluído de terceiro nível não pode escapar. O Lu deitado sobre o chão, o Xing irritado com a situação, enquanto seus companheiros são atacados, porque o protagonista ainda não fez nada. O sobrevivente inimigo se dirige ao protagonista dizendo que esse é o fim. Então vai até o Qin dizendo que como ele já viu, resistir é inútil e doloroso. Por isso lhe fala que é estúpido ele resistir. O Qin, de frente para o sobrevivente, pergunta se ele é da cidade de Shenfeng. Este, com um olhar arrogante, diz que ele saberá logo. O protagonista, com um olhar sério, conta que os sobreviventes que ele atacou fizeram uma festa para ele. Fala também que planejava ir para a cidade de Shenfeng. O sobrevivente, com um olhar arrogante, pergunta se ele planeja conhecer os assuntos da cidade de Shenfeng. Então deduz que as duas mulheres com ele também irão. O Qin concorda dizendo que realmente planeja conhecer os assuntos da cidade de Shenfeng. No entanto, nesse exato momento, ele diz que somente pode se incomodar em acabar com eles enquanto avança para ir contra os sobreviventes. O sobrevivente que estava falando com o protagonista com um olhar sério, fala que ele somente irá morrer. O Lu, vendo que o protagonista lutará contra o sobrevivente que o envenenou, avisa o protagonista para ele tomar cuidado com a habilidade deste. Mal sabe o Lu que o Qin também tem habilidade de veneno. Dessa forma, o sobrevivente inimigo avança contra o protagonista, desferindo um golpe. Porém, o Qin segura a mão dele. Este, pensando que venceu, diz que até um evoluído de nível 3 não pode bloquear seu poder. Todavia, começa a gritar ao sentir sua mão ser esmagada pelo protagonista. O sobrevivente fica ainda mais irritado, dizendo que irá acabar com o protagonista. Um dos companheiros do Lu grita para o protagonista, alertando que esse é o poder da modificação genética. O Qin, ao ouvir isso, recua um pouco, tomando cuidado. Porém, os outros sobreviventes da cidade de Shenfeng o atacam com suas metralhadoras. O protagonista rapidamente usa suas chamas para se defender, deixando Lu surpreso, fazendo perceber que o protagonista ainda consegue manter sua liderança. O Qin sai das chamas como se nada tivesse acontecido para logo em seguida perguntar quais são as últimas palavras deles. Outro sobrevivente da cidade de Shenfeng joga um frasco no chão, deixando um veneno sair. Todavia, o Qin fala que isso não funcionará uma segunda vez, neutralizando o veneno. Porém, a líder aparece por detrás dele, o atacando, o mandando ir para o inferno. O Qin diz até isso não funcionará com ele, também quebrando a espada, deixando incrédula. Ele, sem dar uma segunda chance, agarra o pescoço dela e a finaliza, dizendo que ela tinha razão em falar que a estrutura é realmente fraca. Um dos últimos sobreviventes da cidade de Shenfeng avisa ao Qin que pessoas que tentam os matar. Antes mesmo que ele pudesse concluir a frase, o Qin fala que sabe, dizendo que essas pessoas morrerão mais tarde. Porém, pergunta o que acontece se eles morrerem primeiro. Assim diz que caso ele tenha alguma habilidade, é melhor usar agora se não quiser morrer. Em seus pensamentos, ele diz que essa é uma ótima oportunidade para testar suas habilidades. Em desespero, o sobrevivente da cidade de Shenfeng manda seus subordinados atacarem, prometendo que os deixará ver suas famílias caso eles consigam derrotar o protagonista. Dessa forma, eles saltam, indo diretamente para o protagonista. Ele os elogia dizendo que eles são bastante rápidos. Um deles emana seu poder, fazendo com que o protagonista perceba que ele tem o mesmo poder do líder da base que ele atacou. Todavia, o Qin somente para o ataque que estes desferiram e o joga para longe. De outro local, ele olha onde o homem foi parar, dizendo que esse foi um verdadeiro home run. Enquanto ele observava o local que jogou o sobrevivente, outros desferem ataques. Porém, protagonistas desvia facilmente, dizendo que a tecnologia de modificação genética não é inútil, porém, é inferior a ele, desferindo 2 golpes que derruba facilmente os sobreviventes com modificação genética em seus corpos. Assim, ele se vira para o sobrevivente. O Qin, em seus pensamentos, fala que ainda está se contendo, se perguntando se eles não teriam algo melhor. Este, ao ver que o Qin está o encarando, pergunta quem ele é, de onde ele vem, pois certamente não é da cidade de Lingnan. Assim, o protagonista se prepara, dizendo que já quer agir dessa forma, terá que o arrastar pelo asfalto. O sobrevivente, vendo que morrerá, pede aos seus subordinados que matem o Qin. Assim, eles se levantam e começam a inchar, conectando-se entre si. O protagonista, invocando suas chamas nas mãos, em seus pensamentos fala que após essa batalha precisa acumular experiência contra a cidade de Shenfeng. Os sobreviventes mutantes conseguem concluir a transformação, virando um enorme
enorme golem de massa. O Qin, ao ver o que as pessoas da cidade de Shenfeng fizeram com outros seres humanos, diz que isso lhe deixa com muita raiva. O último sobrevivente da cidade de Shenfeng pergunta a ele se a raiva é útil. Então, explica que essa transformação foi feita através de um modificador genético criado e implantado em um gene próximo de um Lorde Zumbi, com a ajuda da habilidade de aglomeração de zumbis. O Qin, ao ouvir isso, fala que vai ter que ensinar eles uma boa lição sobre a dignidade da vida. Todavia, ao perceber que o zumbi mutante atacará o sobrevivente, diz que não precisará o ensinar sobre isso, deixando o sobrevivente sem entender. Assim, neste exato momento, um tentáculo ataca, deixando este extremamente surpreso. Por isso, ele pergunta ao golem mutante por que ele está o atacando e pergunta se ele não quer ver a sua família. O golem, ao ouvir isso, fica ainda mais irritado. O homem, percebendo que o irritou, fala que, caso ele o solte, contará tudo. O protagonista, aproveitando a abertura, avisa a Antong que ela pode cuidar do Lu e dos outros sobreviventes, enquanto o foco não está neles. Assim ela começa a curá-los. Eles, ao serem curados, ficam surpresos e felizes. O Lu agradece ao protagonista. O Qin, ao ver que eles estão bem, pergunta se essas pessoas são realmente da cidade de Shenfeng. O Lu confirma dizendo que realmente são e diz que eles se juntaram à cidade de Fanglu para investigar os laboratórios de Shenfeng, mas não esperavam ser emboscados. Enquanto observa o golem mutante tentando matar o sobrevivente de Shenfeng, este pede ao golem para soltá-lo, pois pode manter a família dele segura. Porém, este começa a esmagá-lo, fazendo o sobrevivente perceber que será morto. Por causa disso, ele diz que certamente matará a família dele. Assim, o golem o finaliza, ficando em êxtase. Os outros sobreviventes da cidade de Shenfeng começam a atirar no golem. No entanto, as balas são facilmente absorvidas e eles são mortos pelo golem facilmente. Logo em seguida, esse os devora, indo para cima dos outros sobreviventes da cidade de Shenfeng que sobraram. A Antong pergunta ao protagonista se ele não vai atrás do golem para o matar. O Qin responde que o golem não deixará ninguém escapar, por isso somente terá que esperar ele voltar. No momento que ele fala isso, o golem acaba com os outros sobreviventes. O Lu, incrédulo com o que está havendo, pergunta ao protagonista se o golem de massa ficará mais forte. O Qin explica que a respiração do golem é instável, por isso, esse certamente morrerá logo. No entanto, fala que esse terá tempo de vida suficiente para acabar com todos da cidade de Shenfeng. Ao ver a cena, o protagonista se pergunta de esse ser o motivo das bruxas demoníacas terem sido exterminadas. A Antong fala para o protagonista para eles saírem logo do local, já que o monstro irá morrer. O Qin explica que a morte do monstro dependerá das circunstâncias, e por isso, pretende acabar com o monstro antes de ir embora. Enquanto esse vai para o local onde eles estão, o Lu pergunta se o monstro é um monstro de classe Lorde, pedindo para o protagonista tomar cuidado. O Qin, ao ver o monstro, pergunta se ele pode ganhar mais força após consumir seres humanos sacando sua lança. Ele, de frente para o golem de massa, pergunta a este se é nutriente que lhe falta. Assim, o protagonista fica na sua pose de batalha e diz ao monstro para não correr, pois ele precisa encarar a sua própria morte. O golem, avançando, com dificuldade fala que irá comer, dando a entender que irá devorar o Qin. No entanto, o protagonista facilmente desvia logo em seguida. Ele desfere a lança e o monstro zumbi desfere seu tentáculo, entrando em uma luta de atrito com o protagonista. Porém, a lança do protagonista é mais forte e atravessa o crânio do monstro, ele dando tudo de si. Grita, conseguindo puxar sua lança de volta, pensando que venceu. Ele fica feliz, porém percebe que algo vai acontecer para nesse exato momento. O monstro tenta pegá-lo com suas mãos. Ele, empolgado, desfere uma estocada com sua lança, dizendo que quer ver o quão forte é um monstro do calibre dele. Por causa do impacto da luta dos dois, uma explosão acontece. Após a poeira baixar, é possível ver que o monstro perdeu um dos seus braços. O Qin invoca suas asas com suas chamas enquanto elogia o monstro com sua força. Ele, olhando para o monstro zumbi, percebe que esse é bastante forte tanto em velocidade de reação ou em força. Por causa disso, conclui que ele pode ser chamado de monstro de classe Lorde. Então decide finalizar tudo de uma vez para que o monstro zumbi não tenha chance de se recuperar e ficar mais forte, desferindo uma estocada com sua lança. A besta se deixa ser perfurada para então agarra a lança do protagonista, prendendo para logo em seguida desferir seus tentáculos contra ele. O Qin fica surpreso por causa da rapidez da besta. No entanto, invoca suas chamas, causando uma forte explosão, queimando os tentáculos dela. Assim, ele pergunta à besta se ela pode se recuperar disso enquanto avança novamente, desferindo outra estocada na mão do monstro. Esse começa a gritar de dor, sentindo o poder da estocada. Assim, dessa maneira, o protagonista desfere um soco no rosto do monstro, falando que ele não deve gritar muito, jogando contra o chão. Porém, esse rapidamente se levanta, vai contra o Qin para o pegar. Todavia, o protagonista desvia do golpe, desferindo mais um soco que derruba o monstro. Mas isso faz perceber que a besta é muito resistente, assim como os tentáculos que o prende. Os tentáculos começam a sugar as chamas do Qin, o cobrindo por completo. Porém, o Qin, vendo a audácia do monstro,
monstro usa o poder total de suas chamas, desintegrando totalmente os tentáculos, para logo em seguida desferir um ataque com suas chamas que fere o monstro. Sorrindo maliciosamente, ele fala que já que ele quer engolir suas chamas, lhe dará, jogando seu dragão de chamas contra a besta mutante, fazendo com que se perca seu braço restante, ficando no chão deitado quase morto. Como última medida, o monstro se auto-explode, jogando partes do seu corpo para todo lado para tentar envenenar aqueles à sua volta como seu último golpe. O Kim avisa a todos que eles têm que evitar o sangue e a carne, pois eles são muito venenosas. Enquanto lida com algumas partes, a Antong usa sua habilidade chamar desaceleração temporal para evitar ser atingida. Os sobreviventes do time do Luo correm para se esconder. Dessa forma, é mostrado de cima da cidade que a explosão do monstro causou uma enorme cratera no local. A Antong vai até a cratera perguntando como assim um monstro desapareceu. O Kim explica que no final, o monstro, após ser derrotado, se explode para como última medida. Após ver o tamanho da cratera, ele percebe que os humanos podem bater de frente com os monstros e os zumbis com esse tipo de poder. No entanto, ao pensar um pouco, se pergunta o que está pensando, pois esse tipo de coisa está fora de controle. Então, deduz que as bruxas demoníacas também deviam estar tentando criar um grande número de monstros modificados para lutar contra outros seres. Porém, elas mesmas devem ter sido aniquiladas. Enquanto pensava tudo isso, o Kim percebe algo. Então, voa para o centro da cratera, encontrando um núcleo evolutivo. Ao pegar o núcleo em suas mãos, ele se pergunta se essa é a energia do monstro. Ainda se pergunta se essa é a energia de um monstro de classe Lorde. Então se lembra que o antigo líder da base que ele matou também tinha um núcleo evolutivo. Dessa forma, ele guarda o núcleo no espaço dimensional, dizendo que o vírus no braço transplantado era muito pouco e somente depois virava um zumbi. Por causa disso, somente após um longo tempo haveria energia evolutiva no corpo. Enquanto saia da cratera, ele fala que monstro não era um zumbi, então se pergunta como que ele poderia ter energia evolutiva. Assim ele vai até o Lu e seus companheiros perguntando se eles estão bem. O Lu agradece ao Kim e a Antong dizendo que por causa deles, eles estão bem. O seu companheiro informa que somente o Lu Yong e o Zhao Ziqian morreram na última emboscada. O Lu fala que eles tiveram azar nessa emboscada, porém diz que não pode deixar a morte deles ter sido em vão, por isso deve tirar vantagem da situação. O protagonista, ao ouvir tudo, fala que irá com eles para a cidade de Shenfeng, pois seria problemático demais deixar que todos esses sobreviventes morram. Em outro local, em um laboratório, dois sobreviventes conversam. Um deles informa ao cientista que o produto de teste chegará logo. O homem informa o cientista que, caso esse remédio genético seja bem sucedido, a efetividade de combate da cidade de Shenfeng irá aumentar drasticamente. O cientista, enquanto analisa algumas amostras, fala que, caso tudo dê certo, se tornará o herói da humanidade. Dessa forma, informa o seu assistente para que se prepare para o próximo experimento e se concorda. Então é mostrado uma garota em uma maca, amarrada e presa, enquanto uma máquina injeta nela 11º gene mutante de 50 mg, fazendo com que ela se transforme após ter o líquido injetado no seu corpo. O cientista, ao ver o resultado, fala que outra falha aconteceu. Fazendo o relatório, ele diz que obviamente a força e velocidade foram altamente melhoradas, assim como o tamanho corporal. Porém, a pessoa ficou muito violenta, então relata que essa poção é feita para criar monstros assassinos. Porém, ele não deseja esse tipo de coisa, por isso foi uma completa falha. Então a mulher é abatida. Enquanto analisam a situação, o cientista e um membro do exército da cidade Shenfeng conversam. O cientista pergunta se os outros ainda não voltaram. Nesse exato momento, o alarme toca notificando que um inimigo apareceu, fazendo com que os dois corram para ver o que aconteceu. Do lado de fora, o protagonista acaba com um guarda. Ele elogia a defesa do local, dizendo que ela tem boa defesa e ótimos snipers. O Lu diz ao Kim que não importa quão bons eles sejam, ainda não são melhores do que ele. Aquela velha puxada de saco. O Kim fala que aqueles que estavam o perseguindo era na verdade o verdadeiro exército local e por causa disso o local ficou vazio. Assim, o Lu diz aos seus companheiros para atacarem o local. Após isso, uma invasão começa. Dentro do prédio, o militar informa ao cientista que já que os outros não votaram, provavelmente eles foram assassinados por essas pessoas. Fala ao cientista que eles devem escapar pela passagem subterrânea. Este concorda, dizendo que eles devem ir logo fugindo do local. No entanto, nesse exato momento, enquanto eles fugiam, o protagonista aparece e os impede. O militar informa que eles são da cidade de Shenfeng. O protagonista calmamente fala que não tem medo de matar a pessoa errada. Tentando convencer o protagonista, o militar fala que o chefe dele chegará logo, por isso será uma melhor escolha não fazer nada com eles. Então,
entrando no modo bestial. Diz que irá acabar com ele. O Kim, após ver a transformação, percebe que o choque mental do militar pode afetá-lo, então segura no pescoço do militar pensando se isso é obra da modificação genética. Porém, ao pensar um pouco sobre isso, não se importa e acaba com o militar. O cientista, vendo o que está acontecendo, se rende dizendo que não é preciso matá-lo. O protagonista vai até ele perguntando como que uma pessoa que brinca com a vida dos outros pede para não ser morta. O cientista, com medo, se afasta dizendo que faz isso pela raça humana, pois com o avanço da modificação genética poderá ser possível mudar todo o destino da humanidade. Ainda diz que todos aqueles que morrem nesses experimentos são insignificantes, comparados que serão salvos. Olha o nível desse ser humano desprezível. O protagonista, com um olhar de desdém, diz que ele deve dizer isso para as pessoas que encontrar no inferno, preparando para atacar. Ele diz que irá pessoalmente ajudar nesse reencontro. Quando o protagonista ia finalizar o cientista, o Lu parece o acalmando, pedindo que ele não mate o cientista. Ele informa ao Kim que todos que resistiram foram mortos. Entretanto, aqueles que desistiram foram controlados. O protagonista, um pouco desconfiado, pergunta o que é que tem a ver deixar aquele homem vivo. O Lu informa que eles vão dar cabo de todo mundo. Porém, a sua missão era para que ele recuperasse o pesquisador da cidade de Shenfeng. O Kim, ainda preocupado, diz que é bom que ele volte sem cumprir essa tarefa, pois a pesquisa que o cientista estava fazendo é muito perigosa, relembrando da força do monstro que ele derrotou no lado de fora. Assim, eles vão para fora do prédio. O protagonista, usando suas chamas, queima todas as evidências para que não fiquem rastros. O Lu agradece a protagonista e diz que ele é bem-vindo à cidade de Fenglu. Assim, após tudo isso, ele traz a Antong e a sobrevivente que ele salvou de volta, dizendo que está tarde e que eles precisam ir embora do local. Após tudo isso, na cidade de Shenfeng, a Antong fica surpresa ao ver o tanto de gente que tem na cidade. O protagonista diz que, como ela é uma das grandes cidades da região de Lingbai, muitos caçadores ou pequenos grupos usam a cidade para como um local de troca. A Antong, com dúvidas, pergunta como assim caçadores. O Kim confirma, então explica que eles matam bestas mutantes e as vendem para diversos grupos em troca de dinheiro ou equipamentos, armas e tesouros. Ela, após ouvir o que ele disse, pergunta como que ele sabe de tudo isso. O protagonista diz que talvez ele tenha sido um na sua vida passada. Soltou uma verdade como se não fosse nada. É uma pena que a Antong não tem como saber a verdade. Assim eles são revistados, e como eles não têm identidades, o guarda os manda para um local para fazerem suas identidades de residência temporária. Dentro do prédio, um homem pede ao atendente que lhe informe os requisitos para ter uma residência temporária na cidade Shenfeng. No entanto, o atendente somente manda que ele vá embora. O homem, se segurando, decide não fazer nada indo embora. O Kim, vendo a situação, diz a Antong que o atendente teve sorte, pois quase morreu. Ela fica sem entender. Assim, o Kim explica que o homem é um velho mestre. Ela fica encarando o atendente, dizendo que pessoas como ele não sabem como agir. O atendente, a vendo e encarando, pergunta se ela está apaixonada por ele. Assim, após toda a situação, o Kim a chama para ir a outro caixa. Em outro caixa, o atendente informa que é necessário ter 100 SGD por pessoa para pedir a autorização de residência. O Kim, ao ouvir isso, percebe que as 10 cidades sagradas já apareceram nessa vida, então informa o caixa que ele não tem esse tipo de dinheiro. O outro atendente, ao ouvir isso, propõe a eles deixarem a Antong com ele como forma de pagamento. Após ele falar isso, nesse exato momento, o Kim lhe soca, o derrubando. O homem se levanta, perguntando ao Kim como ele ousa lhe bater em Shenfeng. O protagonista pergunta se é com ele, deixando o sobrevivente mais irritado. Assim ele manda os guardas capturarem o protagonista. O velho mestre, ao ver toda a cena, diz que o Kim é muito arrogante em território estrangeiro. Assim os guardas o cercam, dizendo que ele não pode bater em alguém em Shenfeng, por isso manda-o seguirem para a investigação. O Kim pergunta o que irá acontecer caso ele não esteja afim. O atendente indaga o Kim por causa do comportamento dele, mas antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, o Kim o acerta, o mandando para longe. Os guardas ficam paralisados e surpresos em verem a rapidez do protagonista. Se fazendo de bobo, o Kim diz que do nada o atendente saiu voando, enquanto rir, deixando os seguranças nervosos. Vendo que podem ser mortos, os guardas gritam, decretando a prisão do atendente por manchar a imagem da cidade Shenfeng. Assim o levam para a prisão. Após tudo isso, outro atendente entrega ao protagonista um total de 30.000 SGD. O Kim pede 3 autorizações de residência temporária. Depois de receber o dinheiro e as residências, ele vai embora. O velho mestre fica parado ao lado da porta, evitando olhar para o protagonista. No entanto, o Kim para na frente dele e lhe dá um ticket para que ele possa residir na cidade. O protagonista diz ao mestre que ele ouviu a conversa dele bom o atendente antes, por isso propõe que ele aceite a residência. O mestre aceita. Após isso, Kim vai embora. Em outro local, o protagonista deixa a mulher que foi salva sair do espaço dimensional. A mulher pergunta se o local onde eles estão é a cidade de Shenfeng. O Kim confirma, diz também que ela estará segura agora
Dumbledore ainda diz que eles precisam ir embora. A mulher tenta pedir para ficar ao lado deles para o servirem, mas o Kim a diz que ninguém a ajudará para sempre. Por isso, caso ela queira sobreviver, terá que trabalhar duro. Ela, percebendo que ele a deixará ficar, agradece recebendo uma residência e uma quantidade de dinheiro. Assim ele se despede indo embora enquanto a deseja sorte na sua nova vida. Fiquei com pena dessa mulher. O protagonista jogou uma carne na boca dos leões. A Antônia, após ver tudo isso, pergunta ao Kim se ela não tivesse o poder do tempo ele também a descartaria ou poderia continuar com ele. Após ouvir isso, Kim a diz que com certeza ela poderia continuar, pois os dois são a mesma pessoa enquanto segura a mão dela. O louco Kim se declarou para Antônia: é isso mesmo que eu vi. Vocês estão vendo o que eu estou vendo. Após isso, em uma rua movimentada, o Kim fica surpreso em ver a evolução da sociedade em somente após um ano de apocalipse. No entanto, fica se perguntando por que da Antônia está tão feliz. Por que será? Esse protagonista é muito lerdo, meu Deus. Enquanto pensava sobre isso, ele percebe algo nesse exato momento. Um homem pergunta se ele precisa de um guia. O Kim simplesmente o ignora. O homem se apresenta como Xiao Jie e informa que chegou a Shenfeng depois que ela foi construída. Tenta convencer o Kim a aceitá-lo como guia. A Antong pede ao Kim para fazer um passeio pela cidade. Após ela pedir, ele aceita pagando o guia. Esse, ao ver o dinheiro, fica feliz e os levando a uma loja. Conta que a loja é pertencente ao mestre Bi, que tem uma alta posição na cidade. O Kim, vendo a loja, diz que a cidade é um bom lugar para se viver. Então aponta para o prédio à frente perguntando sobre ele. O guia informa que é o maior prédio da cidade de Shenfeng e conta que ele é restrito para as autoridades da cidade e que o topo é a residência do Lorde da cidade. No topo do prédio, o Lorde admira a cidade que criou. Um subordinado entra na sala perguntando se ele realmente pretende continuar com o que está fazendo, pois caso continue, ele e os outros não poderão mais segui-lo. O Lorde, ao ouvir isso, pergunta se isso é uma ameaça. O Lorde lhe dá uma bronca perguntando por que dele está com raiva. Então o manda sentar para explicar a situação. O subordinado indaga o Lorde sobre a decisão de sentenciar um dos membros do grupo que tanto contribuiu para a cidade. Por isso precisa de uma resposta mesmo que seja morto. O Lorde da cidade diz que por ele ter colocado a cidade de Shenfeng na mira de inimigos poderosos, conta que se não fosse pela forte economia da cidade, ela teria perecido indo para nas mãos de qualquer um. Por causa dessas ações, ele teve que ser morto. O subordinado tenta argumentar, mas o líder interrompe dizendo que já basta, pois não mudará de ideia. Assim o subordinado vai embora e outra pessoa entra na sala encapuzada dizendo ao Lorde da cidade que ele mudou. Ainda pergunta se está tudo bem com a situação. O ser diz ao Lorde da cidade que as pessoas da cidade não são lixo. O Lorde contesta dizendo que elas receberam o que mereciam. O ser diz que ele não está o dizendo que caso ele perda essas pessoas irá atrapalhar a cidade de Shenfeng. Então mais uma vez diz ao Lorde que ele mandou matar um dos subordinados que lhe seguiu no passado. Logo fala que isso é irracional. O Lorde, não ligando muito, diz que há muitas pessoas capazes que matariam para sentar nos lugares dessas pessoas. O ser fala ao Lorde que teria sido melhor que ele fingisse perdoa a pessoa para depois mandá-lo a algum lugar perigoso que acabasse morrendo. O Lorde, olhando a cidade, diz que caso fizesse isso seria um vilão. O Lorde conta que desde que saiu daquele lugar mudou muito, por isso não quer se tornar um vilão. Ainda diz que a modificação genética é o meio inevitável da salvação da humanidade, concluindo que ninguém pode parar. Putz pessoal, o Lorde da cidade é o Lin Feng. O protagonista tornou um herói em um vilão. Agora faz sentido dessa cidade ter a técnica de modificação genética, pois eles conseguiram com a nave que o protagonista deu ao Lin Feng. O ser diz que ele está certo contanto que ele consiga ter sucesso, podendo lutar até unir a humanidade e lutar por aquilo. Agora fiquei mais curioso, o que será isso que eles estão procurando. No lado do protagonista, ele anda com um guia pela cidade. Pergunta como foi possível construir uma cidade dessas em um ano. O guia diz que tudo é graças ao Lorde da cidade Lin Feng. O Kim percebe o que fez mudando o rumo da história, dando o tesouro do mundo pequeno, o navio de guerra das bruxas do mal. Ele percebe que os registros da tecnologia de modificação genética estavam no navio enquanto lê sobre ela em um livro. Então se pergunta quanto poder essa tecnologia tem para transformar uma pessoa justa em alguém que usaria seres humanos como cobaias. Assim é explicado que os genes de ambos humanos e monstros tão imperfeito e a tecnologia de modificação genética serve para complementar esse gene, formando assim uma forma perfeita de vida. No livro é contado que um desastre se aproximava, por isso os membros da raça humana decidiram contribuir para ganhar força. Na primeira era os oponentes eram muito fortes, pois as bestas mutantes evoluíram até os seus limites. É revelado que isso é somente 10% da batalha. Assim, é revelado que vários heróis dessa era decidiram criar os genes perfeitos para a vida para combater e reverter a situação. O livro conta que eles encontraram uma pessoa especial que pode se adaptar aos genes em fazê-los entrar em conflito com o poder de toda a família dos heróis. Por isso usaram diversas pessoas com físicos perfeitos como cobaias, isentando genes de várias potências mutantes
diferentes nelas. Assim criaram o genes modificado perfeito. O Kim, ao ouvir isso, percebe que sempre há conflito entre genes e genes. Por isso não conseguiu se adaptar à habilidade dos 5 venenos. Ele relembra que subconscientemente ele não quer usar a habilidade do sistema do veneno porque seu corpo está rejeitando. Agora faz sentido. O protagonista não está usando essas habilidades porque ele tem tantas habilidades, mesmo assim não usa. Eu estranhava, ele não conseguiu utilizar aquelas habilidades que ele tem. Suspira se perguntando como que o Lin Feng tem tamanha coragem para conseguir novamente essa técnica, pois pessoas da Segunda Era decidiram selar essa técnica para não arriscar mais pessoas. Enquanto ele lia sobre tudo isso do lado de fora, algumas pessoas se aglomeram na porta de um prédio. Um deles pede que o deixe entrar para interrogar o Qin Yu, pois ele é um fugitivo. O segurança tenta impedir, mas não adianta. O homem adentra o prédio acusando o protagonista de destruir uma equipe da cidade de Shenfeng e a base em Qinfeng. O Qin somente ouve tudo do local onde está, então fala para o homem que sabe que ele está com raiva e quer descontar em alguém, porém avisa que o bagulho vai complicar pro lado dele. Eita, agora sim, o protagonista vai botar pra moer. O homem pergunta ao Qin o que ele quer dizer com isso. O protagonista, olhando para ele, diz que foi ele que destruiu a base de Qinfeng. O sobrevivente, ao ouvir isso, fala que para ele, destruir a base dele, no mínimo ele tem que ser um evoluído em nível 3. O Qin pergunta a ele o que ele acha sobre isso, deixando o homem de boca aberta. Então, revela que há 5 horas atrás colocou fogo no laboratório na cidade de Qinfeng. Então diz que contará a ele o método que usou, já que ele quer culpá-lo. O homem, com medo, disse, isso deve ser tudo mal entendido. Então começa a correr para perto do capitão Feng Lei, que está entrando no prédio. Chegando perto desses, informa ao capitão que encontrou o fugitivo que causou problemas a eles nesta manhã. Então, aponta para o protagonista, dizendo que a culpa é dele por terem perdido um laboratório dele. O capitão, após ver o protagonista, soca o sobrevivente para logo em seguida perguntar ao Qin de o porquê ele está na cidade. Então, perto do protagonista, diz que tudo deve ser informado ao Lorde da cidade. O protagonista pergunta quem ele é, dizendo que salvou muita gente. O capitão, sem deixar se abater, diz a ele que por mais que ele não o reconheça, lembra que foi salvo por ele no pequeno mundo de sangue. O que, sorrindo, diz que fez a coisa certa em salvá-lo, pois graças a isso a cidade de Shenfeng foi criada. O sobrevivente, não se dando por vencido, aponta para o protagonista, dizendo que foi culpa dele o laboratório foi destruído. O capitão, ao ouvir isso, fica irritado, dizendo que se não fosse pelo protagonista, a cidade de Shenfeng nem sequer teria existido. Assim, manda que leve um sobrevivente para outro local e o coloque numa outra equipe. O protagonista elogia o capitão em salvar a vida de seu subordinado. Ele, sem graça, diz que esse tipo de pessoa não é digno de estar nesse departamento. Assim, fala que vai levá-lo para o Lorde da cidade. Em outro local, eles caminham em direção à instalação secreta no meio das montanhas. A Anton pergunta ao protagonista se ele conhece o Lorde da cidade. Ele conta que talvez o Lorde da cidade seja considerado seu amigo, já que escaparam de dificuldades uma vez. Então, o protagonista olha para a instalação, que está no meio das montanhas, se perguntando como que o Lin Feng mudou tanto, já que na sua vida passada ele se sacrificou para proteger pessoas. Por isso se pergunta por que o destino ter ficado assim. É aquela história, né? Se você alterar qualquer coisa no passado, o futuro não vai ser o mesmo. Então lembra de todos que ele influenciou, se perguntando se todos mudaram. Desse modo eles chegam ao portão da instalação. Um guarda informa ao capitão Fan que o local não é acessível para ninguém de fora, para logo em seguida perguntar quem são as duas pessoas que estão com ele. O capitão fala ao segurança que é melhor sair rapidamente. Este diz que é o guardião de Shenfeng e que não pode deixar qualquer pessoa entrar. No momento que ele iria continuar falando, o capitão diz que esse é o Qin Yu, deixando o guardião surpreso. Este, sem acreditar, pergunta ao protagonista se ele é realmente o Qin Yu. O Qin, sorrindo, diz que ele não pode ser um falso. Assim, após ouvir isso, diz que terá que pedir conselhos ao Lorde da cidade. Então vai até ele para logo em seguida dizer ao protagonista que o Lorde da cidade o convidou para subir. Dessa forma, o Qin pega um elevador, chegando até um corredor. Antes de adentrar a sala, o capitão Feng diz que não irá com ele, pedindo que ele vá em frente. O Qin, sem ressalvas, abre a porta.